hoje eu queria falar aqui sobre uma construção geométrica para a parábola, né? E também uma bem semelhante para elipse e para hipérbole. Então, essa construção é o seguinte, vamos ver aqui o primeiro caso da parábola. A gente sabe que é uma parábola, né, definida pelo um foco e pela diretriz, né? Então, definido por essa equação aqui, né? A parábola é o lugar geométrico dos pontos P do plano, tais que a distância do foco de P ao foco é igual à distância de P à diretriz. Essa é a definição, tá certo? Então, para a gente fazer esta construção geométrica da parábola, a gente vai precisar do seguinte: eu vou construir um ponto qualquer aqui sobre a diretriz, tá? Vou renomeá-lo para P', ok? Então, eu tenho esse ponto P' e vou traçar uma perpendicular à diretriz passando por P'. Pronto, tem aí essa perpendicular, né? Então, a gente, com um pouquinho de intuição geométrica, a gente vê que a parábola deve tocar, intersectar essa perpendicular aqui em algum ponto, né? Por exemplo, para a P' nessa posição, o ponto da parábola deve estar mais ou menos aqui, né? Deve estar em um ponto cuja distância dele, né, a P' tem que ser a mesma distância dele ao foco. Como construir esse ponto, que deve estar intuitivamente mais ou menos por aqui, né? Bom, se você pensar um pouquinho, você vai ver que a solução é você construir a mediatriz do segmento P'F. Isso vai determinar um ponto aqui, né, sobre a perpendicular e intersectando essa mediatriz aqui, que eu vou renomear também para P. Renomear para P. Ou seja, veja o que acontece, né? À medida que o P muda de posição aqui, ó, a distância de P a P', que é a distância de P à reta diretriz, é igual à distância de P a F. Porque essa reta aqui, P'F, essa reta aqui, né, ela é a mediatriz do segmento P'F. Portanto, esse ponto P ele é equidistante de P' e é equidistante de F. Nessa mediatriz, ela contém todos os pontos que são equidistantes de P' e F. Então, em particular, o ponto P tem essa propriedade de ser equidistante a P' e F. Mas isso significa que, né, que a distância de P a P' é igual à distância de P a F, ou seja, esse ponto tem que estar sobre a parábola. Então, essa é a construção bem interessante, né? Se a gente pedir para o GeoGebra exibir aqui o lugar geométrico dos pontos P, à medida que o P' se move, a gente vai ter essa parábola. Eu vou mudar a cor dela aqui para um vermelho. Pronto. Deixar a linha mais grossa aqui. E tá aí. A gente tem a parábola em vermelho. Eu vou colocar essas outras retas auxiliares aqui tracejado, tá bom? Então, à medida, essa construção é dinâmica, se a gente mudar a posição da reta diretriz ou do foco, a gente tem exatamente a parábola de foco F e diretriz D. Tá certo? Dá até para botar para animar aqui esse ponto P'. E a gente vê exatamente essa ideia, né? E que interessante, por acaso a gente está vendo também, vou fazer uma pausa aqui, que essa mediatriz ela é também a tangente, né? Eu nem tinha me percebido disso. Mas ela também é tangente da parábola, no ponto P. Muito bem, então essa foi a construção da parábola, a construção geométrica da parábola, dados, foco e diretriz. Então a gente pode adaptar essa ideia também para elipse e para hipérbole, né? Só que no caso da elipse, a equação é outra, né? No caso, a equação que define a elipse, os pontos P da elipse, né?
Ele satisfaz essa equação aí. A soma das distâncias de P ao foco 1 e ao foco 2 tem que ser igual a 2A, onde esse A aí é uma constante. Então eu criei uma constante aqui, certo? Que vai dar essa constante que é a soma, cuja soma é exatamente a distância a soma das distâncias de PF1 e PF2. Isso vai dar 2A. Então, qual é a ideia? Como é que a gente faz essa construção, né? A gente vai construir um círculo de raio 2A e com centro em um dos focos. Eu vou escolher o foco F1 e vou dizer que o raio é 2A. Tá? Eu vou colocar aqui também esse círculo com a cor laranja. Aqui. E vou colocar tracejado. Pronto. Beleza, tenho aqui que esse 2A é o raio do círculo, né? E também é a constante aí que define a elipse. Então, eu vou colocar um ponto sobre o círculo e renomeá-lo para pelinha. Vocês já vão ver que vai ficar bem parecida a construção com a anterior, né? Então, esse ponto P, ele está sobre o círculo, ele pode se mover aqui sobre o círculo, tá? E a ideia é que se eu traçar uma reta de F1 a P', essa reta aqui deve intersectar a elipse em algum ponto, né? É ou não é? Imagine, a elipse deve ter um ponto aqui, mais ou menos por aqui, cuja soma da distância dele a F1 mais F2, a distância dele é F2, tem que dar o 2A. Deve estar mais ou menos por aqui, né? Como é que a gente descobre esse ponto? A mesma ideia. A gente traça a mediatriz de P' ao outro foco. Certo? Então, se eu determinar esse ponto de interseção aqui da reta F1 P' e da mediatriz, né, de F2 P', vou obter esse ponto aqui que eu vou renomear para P. Olha o que acontece com esse ponto P. Se você parar para pensar direitinho, né, a distância, como essa reta de cá, ela é a mediatriz de F2 P', P, como ele está sobre a mediatriz, ele é equidistante de F2 e equidistante de P'. Então, a distância de P a P' é igual à distância de P a F2. Tá certo? Mas isso quer dizer que a soma da distância de F1 até P mais F2 até P é igual à distância de F1 até P mais a distância de P a P', né? Porque a distância de P a P' é igual à distância de P a F2. Então, na verdade, essa distância aqui é constante. A soma das distâncias de F1 até P e de F2 até P, a soma dessas duas distâncias, é igual ao raio do círculo, que é o 2A, que é constante. Muito interessante, né? Então, se eu fizer aquela mesma ideia do lugar geométrico do ponto P, à medida que o P' muda de posição, a gente vai ter aqui essa reta, melhor, essa elipse de focos F1 e F2 e com a constante lá 2A, certo? Vou mudar a cor dela aqui para esse vermelho e aumentar a grossura, né? Tá aí. E essa construção, mais uma vez, é dinâmica, né? Se eu mudar a posição dos focos, ou mudar aqui o valor de 2A, muda a elipse. E a gente percebe, né, que quando esse 2A aqui, ó, fica pequeno aqui, como a distância dos focos está igual, isso aqui está diminuindo. Ou melhor, está aumentando a excentricidade, não é isso? E aqui está diminuindo a excentricidade. Beleza, então, para grande, isso aqui vai ficar bem
próximo de um círculo, né? Então, e novamente a gente percebe aqui, se eu colocar para animal esse ponto P, cadê? Ah, não, eu tenho que animar o ponto P', não é isso? Desculpa, animar esse ponto aqui. O P era uma construção auxiliar aí, né? Então, essa reta mediatriz, ela de fato também é a tangente, né? A elipse no ponto P. Bem interessante. Muito bem. Deixa eu parar aqui. Aí vocês podem se perguntar, bom, e no caso da hipérbole? Vou fazer o ponto P' aparecer de novo aqui. Pronto, tá aqui ele, né? E no caso da hipérbole? Bom, no caso da hipérbole, a equação é ligeiramente diferente, né? É essa equação de cá. Eu vou ocultar a anterior, né? A gente quer agora que a diferença entre as distâncias em módulo seja igual a 2A. Então, isso, né? Em particular aqui, para isso acontecer, a distância entre os focos tem que ser maior do que o 2A. Então, bom, vamos fazer o seguinte, vamos testar aqui, vamos botar esse F2 para fora do círculo, né? Enquanto ele está aqui dentro do círculo de centro F1 e raio 2A, a distância entre os focos é menor do que 2A. Não é isso? Mas se eu ultrapassar aqui, olha o que acontece, que incrível. A gente tem agora uma hipérbole, né? Sempre que o raio aqui, né? A distância entre os focos é maior do que o raio, a gente tem uma hipérbole. Vamos ver a animação. Aí o nosso ponto P, ó. E também a reta ali mediatriz é uma tangente, né? Interessante. Então, o que é que está acontecendo aqui? Vamos entender, vamos colocar numa posição para ver se a gente entende que essa definição que a gente viu aqui acima está bem definida, né? Ou por aqui assim, né? O que é que acontece? Aqui tem que botar o ponto P aqui assim. Então, se você olhar aqui, ó, a distância de P a P' é igual à distância de P a F2. Porque essa reta aqui é a mediatriz, né, de P' F2. Foi assim que a gente construiu. Tá? Portanto, essas distâncias aqui, P', P é igual a F2, P. Portanto, se eu fizer aqui a distância de P a F1, né, dá esse comprimento todo aqui. Se eu subtrair essa distância de F1P, né, a distância de P a P1, eu vou estar subtraindo a distância de P a F2. Tá? Então, essa diferença aqui, F1 até P', esse comprimento aqui, é exatamente a diferença da distância da distância de F1 até P menos a distância de F2 até P. Porque eu estou simplesmente tirando esse segmento aqui, né, que vai de P a P'. Talvez se a gente colocar um segmento extra aqui, né, esse segmento aqui é de P a P', vamos mudar aqui a grossura dele, deixar mais. Por alguma razão não apareceu o segmento aqui. PF2 e P', né? Esses segmentos são iguais, né? Porque
P é um ponto da mediatriz de P' F2. Então, esse ponto P é equidistante de P' e de F2. Então, essa distância aqui entre F1 e P, menos a distância de F2 a P, é a mesma coisa que pegar a distância de F1 até P e subtrair a distância de P a P'. Mas isso dá justamente a distância de F1 a P', que é o raio do círculo, que é constante. Tá? Então, a gente vai ter essa diferença, vai dar essa diferença de cá sem o módulo. Né? Mas se eu pegar um ponto que está no outro ramo da hipérbole, né? Se eu pegar um ponto P que está no outro ramo da hipérbole, por exemplo, esse ponto aqui, então, deixa eu puxar o ponto aqui, pelinha para cá, né, para vocês verem melhor. Então, se a gente fizer as diferenças, vai dar a diferença de PF2 menos PF1, mas em módulo dá sempre 2A. Tá certo? Beleza, então essa aí foi a minha maneira de apresentar, né, de mostrar essa construção geométrica da parábola, da elipse e da hipérbole. É isso. Até mais.